No vasto universo, enquanto as estrelas brilham como grãos de areia espalhados sobre uma praia sem fim, frequentemente nos detemos para nos perguntarmos se realmente estamos sozinhos. Esta interrogação tem atormentado a humanidade desde os tempos mais remotos, quando pela primeira vez erguemos o olhar para o firmamento noturno. Do mesmo modo que não poderíamos declarar vazio o oceano apenas porque, ao tomar um copo de água marinha, não encontramos nenhum peixe. Se esvaziássemos por completo o Oceano Pacífico e não encontrássemos nenhum único ser vivo, essa seria uma situação verdadeiramente aterradora. E algo semelhante, embora em escala cósmica, é o que nós, seres humanos, temos feito. O silêncio que recebemos ressoa como sinos fúnebres através do espaço e do tempo. Durante mais de 70 anos, empregando os instrumentos mais sofisticados que uma civilização de tipo 0,73 segundo a escala de Kardashev é capaz de conceber, temos explorado o vasto oceano galáctico e aguçado o ouvido aos sussurros do cosmos. No entanto, o único que obtivemos é um silêncio que arrepia a pele. Contudo, neste ano de 2025, os recentes descobrimentos provenientes de telescópios como o Telescópio Espacial James Webb e de iniciativas como o projeto Breakthrough Listen adicionaram camadas de complexidade ainda maior a este panorama, obrigando-nos a uma reflexão mais profunda sobre as razões pelas quais o universo se mostra tão inquietantemente mudo. Esses avanços incluem não apenas confirmações de estruturas primordiais, mas também integrações com tecnologias de inteligência artificial que aceleram a análise de dados em até 600 vezes, reduzindo falsos positivos e expandindo a busca por sinais de tecnosignaturas em sistemas estelares próximos. Entre tais assados, o Telescópio Espacial James Webb confirmou a existência de buracos negros supermassivos formados quando o universo contava apenas com 570 milhões de anos após o Big Bang, o que nos força a revisar por completo nossa compreensão sobre a gênese das estruturas primordiais. Além disso, identificou galáxias tempranas surpreendentemente maduras, com discos e barras similares aos da Via Láctea, quando o cosmos tinha apenas entre 1500 e 2000 milhões de anos. Por exemplo, em 2025 detectou-se a galáxia espiral barrada CERS 2112, cuja estrutura recorda assombrosamente a da nossa própria galáxia apenas 1800 milhões de anos depois do Big Bang, revolucionando os modelos de formação galáctica. Da mesma forma, descobertas adicionais revelaram galáxias como a Alacnanda, uma espiral Grand Design massiva que exibe padrões complexos de formação estelar em épocas cósmicas iniciais, sugerindo que processos de evolução galáctica ocorreram de maneira mais acelerada do que se imaginava. Ademais, o telescópio capturou uma ponte luminosa de gás que conecta as galáxias anãs NGC 4490 e NGC 4485, demonstrando que as interações galácticas eram frequentes no universo jovem e que os entornos potencialmente habitáveis evoluíram com rapidez inesperada, inclusive com evidências de fluxos de matéria que poderiam fomentar a química pré-biótica em sistemas planetários emergentes. Imaginemos essa areia colossal. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga 400 mil milhões de estrelas. Cada estrela é um assento para um espectador, ao redor de cada uma giram milhares de milhões de planetas. Segundo estimativas conservadoras, apenas nesta galáxia existem pelo menos 10 mil milhões de mundos similares à Terra na zona de habitabilidade. O número total de possíveis lares supera com folga qualquer fantasia. Temos dirigido feixes de luz desde nossos radiotelescópios e telescópios ópticos mais potentes para trilhões de pontos luminosos, observando e escutando sem descanso. Os modelos probabilísticos baseados no que sabemos sobre a origem da vida na Terra indicam quase com certeza que, neste preciso instante, dentro do âmbito galáctico deveriam coexistir conosco pelo menos 1000 milhões de civilizações tecnológicas. No entanto, por mais refinados que sejam nossos radares, só registram ruído aleatório, diminutas vibrações semelhantes a flocos de neve que se dissolvem em uma noite de inverno. Precisamente em novembro de 2025, pesquisadores da Universidade de Tóquio analisaram dados do telescópio espacial Fermi Gamma Ray da NASA e descobriram um halo extenso de raios gama de alta energia e envolve a Via Láctea, embora não esteja diretamente relacionado com vida extraterrestre.
Este assado enriquece nossa compreensão da arquitetura cósmica e nos convida a nos perguntarmos se outras civilizações poderiam se ocultar nessas regiões sombrias, talvez integradas no misterioso tecido da matéria escura, que constitui aproximadamente 85% da massa total do universo e governa a rotação das galáxias. A interpretação mais aceita em 2025 sugere que a energia desse halo poderia provir da aniquilação mútua de partículas de matéria escura, representando um passo crucial para a elucidação de sua natureza, com implicações para a detecção de ambientes cósmicos que poderiam abrigar formas de vida adaptadas a condições extremas de radiação. Essa sensação de vazio é como entrar no Metropolitan Opera House de Nova York com 80.000 localidades cheias. Todas as luzes estão acesas com esplendor, todos os espectadores ocupam seu assento, mas não se escuta nem um único som. Nem uma respiração, nem o roçar de um tecido, nem o batimento rítmico de um coração, nem o murmúrio de uma conversa. Alguém se perguntaria se perdeu a audição, se enlouqueceu ou se aquelas 80.000 almas levam mortas muito tempo e permanecem como cascas congeladas no espaço e no tempo. O universo nos planteia três grandes possibilidades, embora as investigações mais recentes de 2025 tenham proposto variantes adicionais, como a hipótese do panóptico recursivo, a ideia de que as civilizações se vigiam mutuamente em uma prisão cósmica invisível com dissuasão de alto nível, ou a hipótese do conteúdo descarregável, segundo a qual as civilizações avançadas poderiam estar imersas em simulações ou realidades internas tão absorventes que a comunicação externa resulta irrelevante. Outras sugestões emergentes incluem a hipótese do horizonte cognitivo, que postula limites inerentes à percepção e expansão de inteligências avançadas, e a solução da sustentabilidade, que argumenta que sociedades maduras evitam tecnosignaturas expansivas para preservar recursos. O mais perturbador é que cada possibilidade acarreta um terror mais profundo que a anterior. Tudo começou de forma aparentemente trivial. Em 1950, uma tarde no refeitório do Laboratório Nacional de Los Alamos, Enrico Fermi, a mente que desatou a reação em cadeia nuclear, compartilhava a comida com colegas. Talvez pelo contraste entre a magnitude de seu trabalho e a banalidade do almoço. Deixou a faca e o garfo e formulou uma pergunta simples mas tão potente como a explosão de uma supernova. Onde estão todos? Aquela pergunta sobre a vida extraterrestre ressoou durante décadas e se converteu no enigma central da astrobiologia moderna, conhecido como o paradoxo de Fermi. A lógica de Fermi era simples mas inapelável, ancorada na astrofísica e probabilidade. A Via Láctea possui 400 mil milhões de estrelas e tem aproximadamente 3.800 milhões de anos de idade. A Terra, com só 4.600 milhões de anos, é um planeta jovem. Se a vida e a inteligência são produtos inevitáveis de processos universais, e se os planetas rochosos na zona de habitabilidade são comuns, então milhões ou milhares de milhões de civilizações deviam surgir milhares de milhões de anos antes de nós. Uma civilização com essa vantagem temporal teria disposto de tempo mais que suficiente para aperfeiçoar as viagens interestelares. Inclusive avançando a só 1% da velocidade da luz, colonizar toda a galáxia requeriria apenas 10 milhões de anos, um piscar de olhos na escala cósmica. No entanto, em outubro de 2025, um astrofísico propôs uma nova solução. Os extraterrestres poderiam ser simplesmente indiferentes. Poderiam nos considerar demasiado primitivos ou pouco interessantes para tentar contato. Uma ideia que encaixa com a ineficácia de nossas buscas e reflete uma espécie de estilo cósmico no qual entidades altamente evoluídas priorizam seu desenvolvimento interno sobre a interação com espécies novatas, talvez aguardando que alcancemos um limiar de maturidade tecnológica ou ética. Não há nada. Não existem esferas de Dyson gigantescas rodeando estrelas, não há sinais de rádio modulados, não há canais de comunicação interestelar congestionados, nem pegadas físicas de engenharia em grande escala. Esse silêncio é uma anomalia absoluta. Para sistematizá-la, em 1961 Frank Drake ideou a famosa equação que leva seu nome. Não oferece respostas, mas decompõe o problema em fatores mensuráveis. O número de civilizações comunicativas na Via Láctea é igual ao ritmo anual de formação estelar multiplicado pela fração de estrelas com planetas.
pelo número médio de planetas potencialmente habitáveis por sistema, pela fração em que surge vida, pela fração em que essa vida evolui para a inteligência, pela fração que desenvolve tecnologia detectável e pela duração média de emissão de sinais. Inclusive com estimativas muito pessimistas, o resultado costuma oscilar entre 10 e 10 mil civilizações ativas neste momento. Sob os supostos mais sombrios, pelo menos várias dezenas, porque, então, após décadas de escuta, só ouvimos o eco de nossa própria voz. O projeto Breakthrough Listen anunciou em 2025 que examinou 27 exoplanetas em trânsito sem detectar sinais. Mas mantém o otimismo. A entrada em serviço do Observatório Vera C. Rubin e o uso de inteligência artificial multiplicaram por 600 a velocidade de análise, reduzindo quase 10 vezes os falsos positivos e abrindo a porta para identificar rapidamente tanto pulsos de estrelas de nêutrons como possíveis tecnofirmas. Com integrações adicionais como a plataforma NVIDIA Sto para processamento em tempo real, o silêncio não se deve à falta de esforço. Em 1960, Drake pôs em março o projeto OSMA, primeira busca deliberada de inteligência extraterrestre mediante radiotelescópica, centrada em Tau Ceti e Epsilon Eridani. O resultado foi silêncio. Nos 65 anos seguintes, nossas orelhas cresceram enormemente. O telescópio esférico de 500 metros de abertura FACE na China, com seus 500 metros de diâmetro e uma superfície coletora equivalente a 30 campos de futebol, processa dados a uma velocidade colossal. Stephen Hawking afirmou que, se alguém enviasse sinais, estruturas como esta seriam as mais adequadas para captá-los. E em novembro de 2025, um novo sistema de inteligência artificial aplicado a Breakthrough Listen multiplicou por 600 a velocidade de detecção, reduzindo drasticamente os falsos positivos, enquanto buscas profundas no sistema TRAPPIST-1 revelaram a ausência de tecnosignaturas, mas aprimoraram metodologias para sistemas multiplanetários. Além de escutar, decidimos falar alto. Em 1977 a NASA lançou as Voyager 1 e 2. Não são meras sondas, são garrafas lançadas ao mar cósmico. Cada uma leva um disco de cobre banhado em ouro com sons e imagens da Terra, o oleache, o vento nas montanhas, trovões, cantos de aves, música de Bach e Chuck Berry, saudações em 55 idiomas e os cantos das baleias jubarte. Na capa do disco figura um mapa pulsar que indica a posição do Sol. 48 anos depois, Voyager 1 cruzou Helios-Yacht e navega pelo verdadeiro espaço interestelar a 25 mil milhões de quilômetros da Terra. Dados de 2025 indicam que apagou vários instrumentos para poupar energia, mas segue enviando informação e seu legado é eterno, com operações projetadas para continuar até pelo menos o final da década. O momento mais enigmático chegou na noite de 15 de agosto de 1977 no radiotelescópio Baker de Ohio. Durante exatamente 72 segundos registrou-se uma sinal 30 vezes mais intensa que o fundo cósmico, centrada na frequência de 1420 MHz, a linha do hidrogênio neutro, o poço de água cósmico. Jerry Hammond rodeou a anomalia e escreveu "Uau!". Nunca voltou a repetir-se. As reanálises com inteligência artificial de 2025 sugerem que pode ser um maser natural de hidrogênio, mas não descartam por completo origem artificial, com estudos arquivais revelando propriedades revisadas que apontam para um sinal mais forte e gaussiano do que inicialmente pensado. Aqui emergem as três grandes soluções aterrorizantes da paradoxo, embora com matizes atuais. Primeira, se escondem a propósito, hipótese da floresta escura. O universo é uma selva negra onde cada civilização é um caçador armado. Gritar a própria posição equivale a assinar a sentença de morte. Em 2025 esta ideia ampliou-se. A ameaça poderia provir também de inteligências artificiais descontroladas que eliminam os seus criadores antes do contato, ou de comunicações quânticas interestelares que escapam à nossa detecção atual. Segunda, simplesmente não nos importam a hipótese do zoológico. Uma civilização de tipo 3 segundo Kardashev, que consome 10 elevado à potência de 36 Watt, nos veria como nós vemos as formigas.
Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia de 2025 simulou como nos veriam desde 12.000 anos-luz e concluiu que nossos sinais são detectáveis, mas provavelmente ignoradas por não haver alcançado ainda o umbral de maturidade, talvez aguardando nossa transição para sociedades sustentáveis. Terceira e mais aterrorizante, existe um grande filtro. Algum obstáculo quase insuperável distrai quase todas as civilizações antes de que se expandam. Se o filtro está diante de nós, autodestruição nuclear, inteligência artificial fora de controle, colapso ecológico, catástrofes astrofísicas, então o silêncio é a advertência mais gélida. Um artigo de dezembro de 2025 propôs 10 futuros possíveis para a Terra e advertiu que a transição em inteligência artificial superinteligente poderia ser o filtro definitivo, com riscos ampliados por avanços em computação quântica e biotecnologia. Se o grande filtro nos espera, cada avanço tecnológico nos aproxima um passo mais à porta da extinção inevitável. O silêncio não prova que estamos sozinhos. Prova que todos os que vieram antes fracassaram. Os telescópios Kepler, TESS e James Webb confirmaram milhares de exoplanetas e sugerem que mundos habitáveis por milhares de milhões só em nossa galáxia. O James Webb analisou atmosferas e, embora esfriou algumas esperanças ao não achar sulfureto de dimetilo definitivo em K218b, com estudos revisados indicando ausência de evidências convincentes para bioassinaturas como dimetilsulfureto ou dimetildisulfureto, abriu a porta a bioassinaturas mais robustas como combinações de metano e oxigênio, inclusive em mundos como TRAPPIST-1a, que questionam critérios de habitabilidade. Se encontrássemos um planeta com vida mas sem tecnologia, confirmaríamos que o filtro está na fase tecnológica. Neste instante, Voyager 1 segue sua viagem solitária portando aquele disco de ouro com uma mensagem em mandarim. Que estejam bem. Os extraamos muito. Se tiverem tempo, venham nos visitar. Talvez dentro de milhares ou milhões de anos alguém o encontre. Ou talvez nunca. Mas ao lançá-lo, a humanidade realizou o gesto mais importante. Enviou sua voz ao cosmos, anunciou sua existência e demonstrou que, neste universo aparentemente morto e silencioso, há pelo menos uma civilização que contempla o infinito e se atreve a saudar as estrelas. E talvez esse ato de valentia frente ao vazio, essa busca incessante de sentido, seja a verdadeira essência da vida. Quando olhamos para o abismo frio do espaço, o abismo nos devolve o olhar. Mas ao contemplar o seu estrelado com todas nossas dúvidas e esperanças, talvez, em algum instante, essas estrelas ou quem se oculte atrás delas nos estejam olhando também, aguçando o ouvido ao sussurro de gerações que tentam decifrar o significado da existência neste oceano profundo e profundo.